A China começa a dar respostas à visita da congressista dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, ilha que o governo de Pequim considera parte do seu território. Além do anúncio de sanções contra organizações que querem a independência de Taiwan, o governo de Pequim realizou maiores exercícios militares com munição real já ocorridos na região. Para falar com a gente sobre esse clima tenso na Ásia, o Revista Brasil TVT conversa agora com James Oning, professor de Geopolítica do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAM. Olá, professor James, prazer em falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, Cosmo, bem, Ana, como é que vocês estão? Tá tudo bem aqui, vamos lá para esse papo que realmente é muito importante. Maravilha, professor James, traz para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que explica esse momento tão delicado e tenso vivido hoje na Ásia e que se acirrou com a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Olha, realmente é uma situação única nos últimos 25 anos. Já aconteceram crises na região do Estreito de Taiwan anteriormente, mas a origem de tudo isso, gente, está ligado principalmente à história da formação da China popular. Porque no final da Revolução, os nacionalistas do Kuomintang, do Partido Nacionalista, eles fugiram, migraram em grande quantidade com soldados, famílias, para a ilha de Taiwan. E lá eles declararam a República da China, enquanto que Mao Tse-tung, vamos dizer assim, formou a República Popular da China. Então, desde 49, existe essa divisão, e essa divisão nunca foi aceita por Pequim. Pequim considera a ilha de Taiwan uma ilha rebelde, e, portanto, a intenção de Pequim durante esses 70 anos praticamente é de buscar anexar Taiwan e fazer valer o seu direito histórico sobre aquela ilha. Ocorre que, durante os anos 50, 60 e parte dos anos 70, o Ocidente ofereceu ajuda a Taiwan como contraponto ao socialismo chinês. E aí, quando a China aparece como um grande player na política internacional, o mundo vira as costas para Taiwan e todo mundo começa a aceitar a China, não só como representante chinês, mas também como representante chinês na ONU. E foi aí então que a divisão foi feita. Os Estados Unidos mantiveram a partir daí uma visão dúbia, essa dubiedade que os Estados Unidos mantêm. Ele não reconhece Taiwan, porém faz ajudas substanciais na área militar e na área assistencial para esta ilha. Portanto, é daí que vem o grande problema. Professor, gostaria de ouvi-lo sobre a visita da presidenta do Congresso estadunidense, Nancy Pelosi, porque também não foi uma questão articulada por Biden, né? Queria ouvir sobre isso e um pouco também já sobre o desdobramento das declarações da União Europeia, do G7, essa relação toda, como é que está tudo isso? Como você avalia? Ana, a verdade é que hoje nós estamos numa das maiores crises diplomáticas do mundo. Por que eu chamo de crise diplomática? O poder nos Estados Unidos ele é muito bem estruturado, desde a época da fundação do país. Presidente e vice são aqueles que fazem parte da política externa, porém a presidente da Câmara tem prerrogativas de também executar visitas internacionais, em nome da Câmara dos Estados Unidos. Por isso que o Biden ficou, vamos dizer assim, escondido atrás do muro, sem tomar uma posição, porque ele vai querer capitalizar isso, na minha opinião, Ana, em função das eleições de meio de mandato que vão acontecer no final do ano. Então, quando Nancy Pelosi começa a fazer o giro pela Ásia e ela inclui Taiwan nessa situação, ela vai fazer valer, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer e que infelizmente eu não vejo muita gente falando, que é o discurso dela enquanto representante. Ela sempre foi uma opositora da China. Ela sempre se manteve na oposição ao governo de Pequim. Primeiro com as denúncias em função dos direitos humanos, a luta dos uigures, que são aqueles chineses de etnia muçulmana que ficam na região mais a oeste do país. Também a questão da ilha de Hong Kong. Então ela sempre teve uma postura crítica. Então ela manteve a coerência dela.
O problema é que isso acontece em meio a uma escalada de tensões comerciais e diplomáticas dos Estados Unidos, justamente com os temas mais sensíveis, que é Taiwan. E a gente não pode esquecer de um detalhe, para mergulhar justamente no que você falou, Ana, sobre as repercussões. Nem todo mundo em Taiwan gostou dessa visita. E aí, o que aconteceu? O mundo está em, vamos usar um termo em inglês, em stand-by. Todo mundo está pagando para ver. E muita gente está dizendo, a China, com perdão da palavra, a China arregou. Não, a China não arregou. O tempo dos chineses é outro. Os chineses são responsáveis, o governo chinês é responsável por um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ele não pode mergulhar o país numa escalada de guerra, porque eles têm muito a perder também. Taiwan, nem preciso dizer, teria muitíssimo a perder. Então, a União Europeia, neste momento, e basicamente os aliados dos Estados Unidos não estão entrando muito neste assunto para evitar que haja uma retaliação chinesa que já começou contra Taiwan e já está tendo repercussões também nos Estados Unidos, com boicotes e sanções a produtos e mercadorias que podem ser compradas ou vendidas entre os dois países. Isso realmente está criando um imbróglio muito grande, gente. Aliás, professor James Oning, esta tensão que reflete hoje na Ásia é uma tensão que já vem desde lá atrás, lá na Europa, no leste da Europa. Rússia, OTAN, China de um lado, Ocidente do outro no que diz respeito à OTAN e países da União Europeia, e que se acirra agora com essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Mas isso tocou num ponto muito importante, que é de economia mundial, dessa geopolítica que começa a fazer esse rearranjo para tudo quanto é lado. E aí vem essa questão que o senhor falou muito bem claro, a China não vai entrar de cabeça porque sabe exatamente o seu papel e de sua força, hoje já é a maior economia mundial, e os Estados Unidos não tem um porquê. Quando o senhor falou da questão que o Joe Biden, que a Ana bem lembrou aqui, para ele é muito confortável. Eu não falo nada, deixa a presidenta do Congresso falando e tal, e fico nessa minha posição confortável. O problema é que isso repercute no mundo inteiro e não tem como ficar inerte a tudo isso. É isso mesmo, professor? Essa geopolítica mundial não passa simplesmente por um atrito em uma região do planeta? É tudo muito perfeitamente amarrado na sua fala. Nós estamos diante de uma situação onde uma coisa tem a ver com a outra, por isso que dá a sensação, gente, de muita gente, na minha modesta opinião, exagerar, dizer que é uma terceira guerra mundial, mas isso não é. Na verdade, o que está acontecendo é uma amarração dos conflitos em geral. E a gente não pode esquecer, e você me fez recordar um detalhe durante a sua fala, de que muitas vezes as pessoas esquecem o papel dos Estados Unidos no problema da Ucrânia. Porque os Estados Unidos incentivou as manifestações nacionalistas na Ucrânia durante uma década praticamente. Eu gostaria de lembrar a figura do John McCain, o senador já falecido. McCain esteve na Ucrânia na manifestação do partido mais nacionalista ucraniano, botando o fogo, né, na gasolina. Aliás, eu falei para os meus alunos, né, o que nós estamos assistindo é a diplomacia da gasolina para tentar apagar fogo. Nós vamos ver os Estados Unidos entrando em Taiwan, promovendo esse tipo de situação e automaticamente gerando essa adversidade enorme para o mundo. E para encerrar essa primeira parte aqui, porque eu acho que esse assunto é muito importante. A China tem sim uma aliança com a Rússia, mas a China foi muito elegante ao conceder à Rússia parcerias comerciais e não se envolver diretamente na guerra da Ucrânia. Ela está se envolvendo diplomaticamente, comercialmente com a Rússia. Se os Estados Unidos acham que a China vai sucumbir por causa desse problema de Taiwan, garanto a vocês que não. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, professor. Essa reação dos exercícios militares, essa talvez intimidação, não sei se eu posso chamar assim, que a China promoveu depois dessa visita de Nancy Pelosi, porque na verdade foi uma visita que também foi uma cutucada, né, do estadunidense com a China, sendo que ali é um território que tem uma disputa regional, né? Então, gostaria de ouvi-lo sobre essa reação da China
Agora, rapidamente, falando sobre essa posição da China também perante ao mundo, né? Aliás, só complementando essa pergunta da Ana, professor, para o senhor, né, depois responder para a gente, por favor. Essa visita se deu, esse cutuque, um dia depois do exército chinês fazer aniversário, mostrar a importância do exército chinês para a população da China, ou seja, tudo envolvido nessa questão de poderio militar também, ou não, professor? Não, vocês estão certíssimos, gente. O papo é esse. A gente tem que olhar para a coisa concreta. Porque a análise geopolítica, muitas vezes, vira o fla-flu, né, gente? E não se trata disso. Se trata de uma questão objetiva, clara, muito forte. Nós não podemos esquecer, Ana, Cosmo, que nós estamos diante de uma ilha que já foi chamada pelos militares americanos de nosso grande porta-aviões contra a China, por causa do formato da ilha no mapa. E também, e aí voltando às questões que vocês levantaram especificamente, a China tem que demonstrar força nessa região. Essa região é a passagem dos navios que vendem e compram mercadorias da China. É a região que une o Mar do Sul da China com o Estreito de Taiwan, com todo esse contexto geopolítico que a China teme. Tem muitos temores entre os chineses de acontecerem bloqueios navais, de acontecerem estrangulamentos de canais, fechamento de portos, e é por isso que desde muito tempo, para ser mais exato, 10, 15 anos, o governo chinês vem desenvolvendo o projeto da nova Rota da Seda. Eles têm que garantir essa rota por mar, portanto, o Estreito de Taiwan é tão importante quanto Taiwan, não é só o Taiwan, o mar também é importante, e a China precisa criar alternativas para que num possível confronto maior, ela tenha alternativas de escoamento e recebimento de matérias-primas para poder continuar essa escalada econômica que ela vem fazendo nos últimos 30 anos. Aliás, professor, para a gente encerrar, nosso tempo já está chegando ao final, mas só para reforçar essa questão do comércio mundial e a importância da China, recentemente essa crise mundial, não só aqui no Brasil, América do Sul, América Latina e Europa, por conta da falta de componentes eletrônicos, chips, para vários mecanismos da cadeia produtiva de vários países. E já deu um bom sinal do que era o papel da China em relação a isso, do comércio mundial. Parece que ninguém se atentou para isso, professor. Realmente. E os países que dependem muito de tecnologia, Cosmo, acabaram ficando mais para trás, como é o caso da América Latina. Porque a Alemanha faz um jogo duplo, por exemplo. Ela faz negócios hoje com a China para continuar recebendo e sua indústria continuar produzindo, porém outros países não têm essa capacidade industrial que a Alemanha tem. O que nós estamos assistindo realmente, gente, que a partir do momento que a China tiver a maior parte das grandes tecnologias na sua mão e toda a cadeia produtiva dessas tecnologias na sua mão, realmente o impacto mundial vai ser muito maior. Portanto, Taiwan já sofreu o primeiro revés, porque apesar de ter grandes fabricantes de componentes eletrônicos em Taiwan, um dos grandes mercados taiwaneses é o mercado chinês. E, portanto, o tiro saiu pela culatra. E me permita um número para a gente finalizar, né? Por favor. Um pequeno número. O comércio entre Taiwan e a China cresceu 15 vezes nos últimos 20 anos. Então já havia uma simbiose. Por isso que muitos líderes de Taiwan disseram que visita, vamos dizer assim, uma visita mal intencionada, né? Para realmente utilizar da ilha para ampliar o confronto com a China. É isso, né, professor? Tudo muito bem costurado, alinhavado e tudo sempre ligado a questões econômicas, geopolíticas, sim, uma complexidade nessa situação. Conversamos sim com James Onick, que é professor de Geopolítica do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Campinas. Faculdade de Campinas. Isso. Professor, muito obrigada e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa relação, né? Eu que agradeço a vocês e muito obrigado pelo convite. Abraço, professor. Abraço, gente.